Que bom que você achou o canal Aprenda na Palavra. Estamos felizes com a sua presença aqui nesta ocasião e nós vamos meditar juntos na Palavra de Deus hoje, Salmo 70, versículo 5. Eu quero apresentar para vocês uma experiência da minha vida e o tema dessa mensagem de hoje é: Deus usa uma criança para comprar uma casa. Antes de mais nada, deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e compartilhe essa mensagem para que ela possa abençoar a vida de muitas outras pessoas. No Salmo 70, versículo 5, Davi diz: eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Querido, eu não sei se em algum momento da sua existência você já se sentiu pobre e necessitado também. Eu não sei se em algum momento da sua existência você clamou ao Senhor para que Ele pudesse se apressar para socorrer você. Nós todos temos origens muito diferentes umas dos outros. Alguns nascem, não vou dizer num berço de ouro, mas alguns nascem num berço abastado, um berço onde nada falta, mas nem todos vivem esta bênção. Vivemos num mundo que é injusto e a injustiça está presente por todos os lados. Foi Davi quem disse: já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado sem pão. Quando garoto, eu morava numa casa que nós acreditávamos fosse nossa. Até que um dia, um primo do meu pai bate na porta da casa. E quando ele chega ali, meu pai não estava em casa, minha mãe o atendeu, e ele disse: Dona Maria, eu vim, preciso falar muito com o seu marido, chegou o momento de vocês me devolverem a minha casa. E ele falou assim: como assim? E ele explicou: na verdade, esse terreno era meu e eu emprestei para o seu marido para que vocês pudessem morar aqui. Você não sabia disso? E minha mãe, muito surpresa, disse: não, nunca ouvi falar isso. Meu marido disse que essa casa era nossa. Você pode imaginar o transtorno que nós enfrentamos nessa situação? Já morávamos numa casa simples, numa casa humilde. E agora descobri que a casa em que nós morávamos não nos pertencia. O primo do meu pai explicou para minha mãe que a sua esposa estava doente, havia descoberto recentemente um câncer, e eles precisariam do valor do terreno, do imóvel, para pagar o tratamento dela. Isso num tempo de 1992. Eu era um garoto de apenas 12 anos de idade, e comecei a ouvir as discussões em casa depois que esse primo foi embora. Minha mãe acusava meu pai dizia que ela nunca tinha perguntado se a casa era deles ou não. E em meio a tudo isso, minha mãe tomou a seguinte decisão. Ela disse: vamos vender aqui, como nós construímos uma casa em cima do terreno do seu primo, vamos tentar receber o valor da casa, por mais simples que ela seja, e com esse dinheiro eu volto para Minas, onde minha família vive, e você fica por aqui, disse minha mãe para o meu pai. E nessa situação, eu com 12 anos, já apaixonado pelo Evangelho, já guardando os mandamentos de Deus, disposto a fazer todo o querer do Senhor para minha vida, eu me vi numa situação que eu pensei: puxa, eu vou mudar de estado. Nunca mais eu vou encontrar esses meus irmãos da igreja, não teria o privilégio de continuar sendo cristão. Então eu comecei a orar, era o que eu já havia aprendido a fazer.
tem problemas, tem dificuldades, você é pobre e necessitado, precisa de socorro, precisa de um libertador, ore. E foi o que eu fiz com todas as minhas forças. Orava ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele nos libertasse daquela situação, para que Ele nos livrasse, para que Ele nos salvasse. E aconteceu que o primo do meu pai queria $13.000 pelo terreno. Minha mãe vendeu o terreno dele por $17.000. Deu os 13 mil para ele, que era o valor que ele queria, e nos sobrou $4.000. Com esse valor, um valor muito pequeno, não seria possível comprar uma casa no mesmo bairro. Então meus pais foram algumas vezes em alguns bairros procurar uma casa para morar, e aconteceu que eles não conseguiram encontrar nenhuma casa nesse valor, não conseguiram encontrar nenhuma casa que os agradasse também. E parece que eles até encontraram uma casa, mas a casa que eles encontraram, as duas últimas famílias que haviam morado ali foram chacinadas, não sobrou ninguém. Eles não queriam morar numa casa onde os moradores anteriormente haviam morrido dentro da própria casa. Então minha mãe disse, nós vamos embora. E eu me recordo que um dia o peixeiro do bairro passou com a sua variante velha próximo da minha casa, e a minha mãe saiu para comprar sardinha e perguntou para ele se por um acaso ele não sabia de alguém que tinha uma casa para vender dentro das possibilidades de compra dela. E ele disse, olha, sim, tem um conhecido no bairro tal, rua tal, número tal, vai lá, talvez seja a casa que vocês estão procurando. Nessa ocasião eu fui junto com meu pai e minha mãe. E quando nós chegamos lá, conversamos com o proprietário do imóvel que morava lá. E ele mostrou a casa toda antes de dizer o preço. De repente ele disse o preço era $8.000, o dobro do valor que nós tínhamos. Então nós agradecemos a ele pela paciência e saímos da casa dele. Eu me recordo, meu pai, minha mãe e eu. Minha irmã não havia ido junto, cabisbaixos. E eu já sabia o que aconteceria. Nós nos mudaríamos para Minas Gerais. Eu ficaria longe da minha igreja, longe dos meus irmãos de fé. Sequer sabia se teria uma igreja para eu congregar lá na região para onde eu estava me mudando. Foi quando nós passamos em frente a uma igreja evangélica que havia na rua daquele imóvel. E quando passamos por ali, eu pensei em Deus e falei com ele, falei, Senhor, o Senhor não nos socorreu. O Senhor não fez nada por nós. Meus pais aqui desistiram, nós estamos indo embora. Não tem nada que o Senhor possa fazer para mudar essa realidade? Querido, eu não sei se você acredita nisso, mas o Espírito Santo do Senhor, naquele momento, falou à minha mente e ao meu coração. E o Espírito Santo disse, volte na casa, ofereça ao homem o valor que vocês têm. Ele vai vender a casa para vocês. Falei com meu pai e minha mãe, eles olharam para mim e riram, né? Falaram, de jeito nenhum. É loucura oferecer metade do valor. Eu disse, vamos lá, vamos lá. E quando nós retornamos, eu me lembro que eu olhei para aquele senhor e disse a ele, falei, olha, nós gostaríamos muito de comprar a sua casa. Ele ficou surpreso ao nos ver novamente. Nós gostaríamos muito de comprar a sua casa, mas o valor que nós temos em dinheiro não nos é possível. O que nós temos para dar pela sua casa não é $8.000 que o senhor está pedindo. Nós temos 4. O senhor aceita? Ele olhou para aquela situação, uma criança tomando a frente dos pais para conversar com ele. Olhou para os meus pais e perguntou, é isso? E meus pais só balançaram a cabeça, concordando. E ele apresentou uma condição. Se vocês me derem $2.000 ainda agora, essa semana, daqui 30 dias eu saio da casa e vocês me dão os outros $2.000. Meus pais se olharam, ficaram sem acreditar na situação. Eu confesso que eu também. E já no dia seguinte, minha mãe retorna à casa com $2.000 para poder dar àquele homem do dinheiro que ela conseguiu devido à compra da casa. E eu sei dizer que nós não tínhamos aonde morar e precisamos dividir a casa do homem enquanto ele morava lá. Foi dado já os $2.000, nós nos mudamos para metade da casa.
Ele esperou passar mais alguns dias, deixou a casa para nós. E para vocês terem uma ideia, aquela casa é da minha família até os dias de hoje. Você percebe? Nosso Deus é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. Ele não conhece impossibilidades. E Ele sempre socorre o pobre e o necessitado. Ele sempre se apressa em nos socorrer. Ele sempre se dispõe a ser o nosso amparo. Ele sempre se dispõe a ser o nosso libertador. E às vezes nós julgamos que o Senhor está demorando. Mas todas as coisas que o Senhor faz acontecem exatamente no tempo certo. Deus seja louvado por tanta bondade, pela forma tão carinhosa com a qual Ele nos trata a todos. Eu não sei qual a sua necessidade neste momento. Eu não sei do que exatamente você precisa. Mas eu sei quem é o Deus a quem você serve. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Ele não conhece dificuldades. Ele não conhece impossibilidades. Deus tudo pode fazer na sua vida. E neste momento, se você se entregar a Ele, Ele vai fazer por você muito mais do que você sonha ou imagina. Simplesmente porque Ele é Deus. Se me permite orar com você nesse instante? Maravilhoso e eterno Senhor, obrigado por nos amparar, por nos socorrer, por nos libertar. Obrigado por olhar para cada um de nós como filhos especiais, que na verdade nós nem somos, porque somos falhos, limitados, pecadores e estamos distantes do Teu querer. Mas na Sua infinita bondade e misericórdia, não porque haja merecimento em nós, mas pelo Teu amor que não tem fim, o Senhor nos socorre, nos ampara, o Senhor nos salva. Neste momento eu estou orando com meu amigo, com a minha amiga. Eu não sei qual a necessidade dele nesse instante, mas o Senhor sabes. E nas Tuas mãos eu entrego essa necessidade. Que o Senhor venha dar a ele e dar a ela a sabedoria dos altos céus, para que todas as coisas sejam resolvidas em conformidade com o Teu querer para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pelo privilégio que vocês me concedem de fazer parte do seu dia, fazendo essas aplicações da palavra de Deus, também de partilhar um pouco da minha experiência, da minha história. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Forte abraço, Deus te abençoe e não deixe de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela tem poder para abençoar a vida de muitos outros. Fica na paz do Senhor Jesus.